Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui, e cá estamos nós tentando explicar como o primeiro ser vivo surgiu nesse planeta. E hoje, nessa tentativa de explicação, falaremos sobre a hipótese heterotrófica. Talvez, e somente talvez, aquela com o melhor suporte experimental até o momento. Então, gente, essa teoria é talvez uma das melhores aceitas no meio científico. Isso porque ela condiz muito bem com a teoria evolutiva atual, onde nós temos que o primeiro ser vivo surgiria simples e evoluiria para se tornar complexo. Outro ponto é que os primeiros seres vivos, eles não sintetizariam matéria orgânica, ou seja, eles não seriam autotróficos. Lembram daquele problema que eu apontei para vocês lá atrás, quando eu falei sobre a hipótese autotrófica? Eu disse a vocês que seres vivos que sintetizam matéria orgânica são complexos demais. Isso vai contra as teorias evolutivas modernas. Então, essa hipótese heterotrófica, ela resolve o problema, porque você tem seres vivos partindo de uma forma simples e evoluindo para se tornar complexos, casando perfeitamente com as teorias evolutivas atuais, na medida em que eles não sintetizam matéria orgânica. Agora, aí fica aquele questionamento que eu havia jogado para vocês lá quando falamos da hipótese autotrófica. Beleza? Eu sou o primeiro ser vivo caminhando nesse planeta. Cá estou eu sozinho na Terra. Eu vou comer quem, meu filho? Eu vou comer o quê? E agora? Como é que nós resolvemos esse problema? Porque antes nós respondíamos isso da seguinte forma. O primeiro ser vivo é autotrófico. Ele sintetiza a matéria orgânica que ele precisa para sobreviver. Ele produz o seu próprio alimento. Mas na hipótese heterotrófica, o primeiro ser vivo não produz o próprio alimento, então ele vai comer o quê? E aqui vem a nossa resposta. Ele se alimentaria de uma espécie de sopa orgânica. Agora, gente, muita atenção para compreender essa sopa, certo? E aí, antes disso, eu quero que vocês tenham em mente que a hipótese heterotrófica, ela pode aparecer nos seus livros com o nome de hipótese ou teoria de Oparin ou teoria de Oparin-Haldane. Bom, então toma cuidado com isso aí para se ela aparecer com o nome dos seus autores, né? Esses aqui foram os pesquisadores que propuseram esta hipótese, tudo bem? Bom, então vamos compreender a formação dessa sopa orgânica, certo? Pela teoria da sopa orgânica, o primeiro ser vivo, ele teria alimento de sobra que estaria boiando lá nos oceanos. Essa sopa orgânica, elas seriam moléculas orgânicas formadas devido às condições únicas e peculiares da nossa atmosfera primitiva. Então, essa atmosfera primitiva, ela teria fornecido o ambiente necessário para que as primeiras moléculas orgânicas fossem formadas. Dessa forma, o primeiro ser vivo, ele não teria nenhum problema, nenhuma dificuldade em conseguir alimentos, já que o oceano no qual ele estaria inserido, e sim, o primeiro ser vivo teria surgido dentro da água, né? O oceano no qual ele estaria inserido estaria repleto de matéria orgânica. Não teria comida de sobra. Então vamos entender essa sopa orgânica e como ela viria a se formar neste ambiente de atmosfera primitiva. Então, antes de tudo, é preciso que você entenda que a atmosfera primitiva, ela seria muito diferente da atmosfera atual. Na verdade, ela seria uma atmosfera hoje considerada extremamente tóxica. Se nós, seres humanos, respirássemos esse ar, nós morreríamos em poucos minutos. Primeiro porque ela seria desprovida de oxigênio. Então, veja, a atmosfera primitiva não tem oxigênio. Então, o oxigênio molecular, né, o O2 que a gente está respirando, ele inexistia nessa atmosfera primitiva, de acordo com a teoria heterotrófica, de acordo com a teoria da sopa orgânica. Tudo bem? Então, beleza. Que gases, então, nós teremos lá? Olha no slide. Nós teremos, então, gás amônia, gás metano, vapor d'água. Esses seriam alguns dos gases disponíveis nessa atmosfera. Mesmo o CO2 também não estava presente ainda, o gás carbônico. Tá bom? E aí nós teríamos uma atmosfera de chuvas torrenciais. Nós teríamos
Acredita-se que os primeiros milhões de anos do planeta Terra, nós tivemos um planeta envolto em tempestades que duraram milhões de anos. E toda tempestade vem seguida de raios. E seria exatamente a energia proveniente desses raios que catalisaria a reorganização desses gases. Então veja, você tem aqui, dá uma olhada para cá, certo? Então observa aqui no slide. Você tem aqui a amônia, você tem o metano. Então você acaba tendo aí raios, certo? E a energia elétrica desses raios catalisaria a reorganização molecular desses gases. Então você veja aí que o gás metano acabou de reorganizar-se. Então você teria aí mais um raio, não é? Que quebra ligações e forma outras. Tudo bem? Então novamente aqui na água, olha só. Então teríamos a energia desses raios quebrando ligações e catalisando a formação de novas ligações. E aí, pessoal, veja que nós partimos de amônia, água e metano. E obtivemos, ao final desse experimento, uma molécula que é a glicina. Gente, a glicina é um aminoácido. Ela é o bloco de montadas proteínas. Proteínas são formadas de aminoácidos. Nossa, professor! Quer dizer, então, que nessa atmosfera primitiva, nós partimos praticamente de gás amônia, gás metano e vapor d'água, e no final desses processos químicos, o que nós tivemos foi a formação de um aminoácido, um bloquinho de montadas proteínas. Exatamente. Então, você teria aí um oceano repleto dessas moléculas. Esse exemplo que eu trouxe para você foi uma glicina, mas nada impede que, por exemplo, você formasse longas cadeias de carbono, que seriam os lipídios, ok? O ácido graxo nada mais é que uma cadeia longa de carbono, certo? Então você teria gordura aí no seu oceano, tá bom? Nada impede que se formem açúcares. Ok, pessoal? Então veja que essa condição da atmosfera primitiva, ela permite a formação de moléculas orgânicas que, por sua vez, alimentariam o primeiro ser vivo. Certo? Agora, para tentar provar essa hipótese, organizou-se um experimento, cujo objetivo era simular a atmosfera primitiva para ver se isso de fato poderia acontecer. E esse experimento ficaria conhecido como o experimento de Urey e Miller. Seriam os dois pesquisadores envolvidos na organização de tal experimento. Vamos para o slide para compreender como esses caras organizaram um experimento na tentativa de comprovar a hipótese da sopa orgânica. Vamos lá. Então, o que o Urey e Miller fizeram foi o seguinte. Eles prepararam esse aparato que vocês estão vendo aí, certo? Um aparato com balões de ensaio, onde, né, eles simulariam a atmosfera primitiva aqui. Agora vamos entender como eles fizeram isso. Você tem aqui um balão. Nesse balão nós temos água, ok? E uma fonte de calor. Isso faz com que a água evapore, garantindo a formação do vapor d'água. E aqui você tem uma entrada de gás. Por essa entrada de gás, eles injetaram o gás metano e a amônia. E agora você tinha aqui um ambiente com uma fagulha elétrica que simularia os raios provenientes das grandes tempestades que acreditávamos existir na atmosfera primitiva. Então agora você tem todos os gases da atmosfera primitiva e a fagulha elétrica simulando esses raios. Então teríamos aqui um pequeno aparato simulando a atmosfera primitiva. Esses raios, essa fagulha elétrica forneceria a energia necessária para a reorganização dessas moléculas, para a reorganização das ligações químicas dessas moléculas, como eu acabei de mostrar anteriormente. E então, uma vez que ocorria essa reorganização, o vapor d'água ele descia pelo aparato, passava por essa região aqui, que nós tínhamos água fria circulando aqui o tempo todo para resfriar o vapor e liquefazê-lo novamente, onde os pesquisadores poderiam agora coletar uma amostra e analisar o que temos aqui.
E quando eles coletavam essa amostra e analisavam, foi descoberto, na época, dezenas de aminoácidos, certo? Mais de uma dezena de aminoácidos foram encontrados nessa amostra, mostrando que sim, se a atmosfera primitiva tinha de fato esta composição, a composição empregada nesse experimento, então essa atmosfera primitiva forneceria o ambiente necessário para a formação das moléculas orgânicas, ou seja, a formação daquela sopa orgânica que sustentaria aquela primeira forma de vida. Tudo bem, pessoal? E aí, com base nesse experimento, estabeleceu-se que a primeira forma de vida ela seria heterotrófica, ela seria anaeróbica, já que nós não tínhamos oxigênio na atmosfera primitiva, tudo bem? Ela se alimentaria através da fermentação das moléculas orgânicas dessa sopa orgânica, ok? E a partir dessa fermentação, ela liberaria as primeiras moléculas de CO2 que estariam no planeta. Agora que nós temos o CO2, temos o ambiente necessário para o surgimento dos primeiros seres autotróficos que viriam depois disso aí. Então, veja só no slide. Então, surgiu o CO2, agora a partir daqui do CO2 ele pode ser utilizado no processo fotossintético. Depois de milhões de anos de mutações acumuladas, surgiriam esses seres vivos que utilizariam o CO2 e a partir do processo de fotossíntese, liberariam o oxigênio que viria a surgir na atmosfera, permitindo o surgimento dos primeiros seres vivos heterotróficos aeróbicos, ou seja, que respirariam na presença do oxigênio. Então essa seria a sucessão de vida esperada atualmente com base na hipótese heterotrófica. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro e nos vemos no nosso próximo encontro. Valeu e até!